Mas foi assim, foi com um ofício do senhor Gilmar Mendes, o ministro, dizendo ao Congresso Nacional que não cumpriria a lei. Vamos até 2009, o Congresso novamente, 2008, o Congresso aprova de novo uma lei para imprimir o voto. Aí ele seria impresso e aí confirmada a máquina corta destaca, e cai numa urna lacrada, inacessível, etc. E tal. Se você assistir a audiência, quando o advogado dos peritos da Polícia Federal começa a falar isso, eles só faltam rasgar A beca. a beca. Onde eu digo taxativamente, o Lula não foi eleito pelo povo. Ele faz uma licitação para comprar módulos e impressores. Que o Gilmar Mendes ficou 2 anos dizendo que não tinha como resolver. O único projeto que o pessoal atribui ao Bolsonaro justamente era algo que ele se mobilizou para a criação Exatamente disso. esse. Que era justamente o que deu... De 2015. Eles adivinharam exatamente. que a máquina ia atolar e por isso julgaram a lei. Atolar é bem técnico, né? Agora, Esse mesmo Gilmar Mendes que falou recentemente... se eles queriam. Aí outras pessoas precisam sentar aqui, né? E quando você tira o povo da fiscalização da eleição, você está tirando o poder do povo. Contado pra Eu acho que quem? tem um vídeo não sei se é o Flávio Dino, que ele questiona. O Flávio Tem, Dino. Sim. tem. Ele questiona a urna em algum... Tem, em a alguma- Simone, a própria Simone Tebet. Ciro. Tem, todo mundo. Ciro. Eu acho Talvez- que o Porque a gente não quer ser preso, né? O Supremo Tribunal Federal tem um poder quase absoluto sobre o destino do país. Se fosse um Congresso conservador, esse PL já estaria aprovado, que é o 943. Fala pessoal, tudo bem? Marcos Silas aqui para mais um podcast Pode Ter. O assunto de hoje, o Enio tá em êxtase, né? Gosta muito do assunto. Eu gosto e já tinha esses questionamentos há muito tempo, assim. Ainda tenho, né? Mas vamos lá. Beleza, pessoal? O assunto de hoje é voto impresso, a gente pode intitular assim, né? Nossos convidados aí, procuradora do Mato Grosso do Sul, doutora Miriam Gimenez e doutor Felipe Marcelo Gimenez, os maiores ativistas aí da causa da contagem pública de votos. Isso? Exatamente, eu já ia Depois a gente vai falar. fazer a diferenciação. Muito obrigado por vocês aceitarem o convite, estar com a gente aqui, tá? Obrigado. Só fazer uma separação, porque a Miriam é procuradora federal e eu sou procurador de Estado. Legal. Mas a atividade é a mesma, advogados públicos. E o que nós estamos fazendo aqui é exercício de cidadania, não tem nada a ver com a nossa função propriamente. Show de bola. Legal. Tiveza, muito obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente, tá? Obrigada por vocês se interessarem pelo assunto. Acho que é de interesse de muitos, né? Vai lá, Enio. Bom, de cara, assim, a gente queria mais ou menos entender de onde que surgiu esse ativismo, essa ideia, ou de onde saiu a provocação para estar atuando nessa área. Bem, em 2017, nós tivemos a notícia chocante para nós de que o senhor Gilmar Mendes, então condutor do Serviço Eleitoral, não cumpriria uma lei de 2015, votada pelo Congresso Nacional, em derrubada de veto, com 2/3 do Congresso, ou seja, mais legítimo que isso, impossível. Só que o presidente do Serviço Eleitoral disse que não cumpriria uma lei vigente. E nós, como administradores, como consultores de serviço público, ficamos chocados com isso. No primeiro momento, já trabalhávamos o tema nas ruas, já estávamos nas ruas com vários temas, mas quando isso apareceu, quando o administrador público disse, não cumprirei essa regra, aí nós entramos na briga e aí o Felipe, com toda a inteligência dele, conseguiu localizar o problema jurídico que é um tanto intrincado, tanto que a gente já estava há mais de 20 anos sendo enganados pelo sistema eletrônico de votação, sistema único, e aí, graças a Deus, temos o doutor Felipe que trouxe a luz para nós. Mas foi assim, foi com um ofício do senhor Gilmar Mendes, o ministro, dizendo ao Congresso Nacional que não cumpriria a lei. E assim, para o leigo entender, a lei é gerada e confeccionada dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, é ali que é a representatividade máxima do povo. Sim, e com 2/3 dos 513 dos parlamentares. Não, Assim, incluindo o Senado. Foi 71% do Congresso Nacional. Esquerda e direita. Tem alguma ideia de
motivo de não ter... A fundamentação dele foi válida no ponto de vista de vocês? O Gilmar Mendes assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Eu gosto de tratar desse assunto da seguinte forma. As atribuições do serviço eleitoral se dividem entre jurisdição, que é o ato de julgar a matéria de direito eleitoral, e o trabalho administrativo de executar a eleição. Então, na posição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Gilmar Mendes era um administrador, como um prefeito, como um secretário de Estado, um administrador que tinha lá uma tarefa a cumprir. A lei que foi aprovada em 2015 determinava a impressão do voto. Em 2015. Ele ficou na presidência do Tribunal Superior Eleitoral até o final de 2017. Ali, finalzinho de 2017. O mandato lá são 2 anos. Então, ele entrou em 2015, já na vigência da norma, ou ali próximo da vigência da norma. Essa lei tinha sido encaminhada para a presidência da República. A presidente Dilma, à época, vetou, o veto voltou para o Congresso e o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional de forma muito expressiva. Para vocês terem uma ideia, a emenda da Constituição exige a aprovação de 2 terços. 2 terços seria mais ou menos 66, né? E, aliás, 3/5. 3/5. A emenda constitucional é 3/5, então são 3 vezes 20%, 60%. O veto foi derrubado com 71%, mais do que o quórum necessário para mudar a Constituição. Foi um consenso entre direita e esquerda. Totalmente, porque essa pauta nunca foi de esquerda ou direita. Essa pauta começa na década de 80 com Leonel Brizola, um líder de esquerda, um líder do PTB, quando ele começa a discutir... PDT, né? PDT. Isso. Quando ele começa a discutir o absurdo que seria o voto puramente eletrônico. E aí o Gilmar começa a protelar, dizendo que não tinha maneira para fazer cumprir a lei. Que para imprimir o voto teria que se criar um novo protótipo de urna para viabilizar a execução da lei. Só que essa afirmação dele, para que eu não me comprometa com o que eu vou dizer aqui, ela é um típico erro grosseiro, vamos chamar dessa forma. Por que é um erro grosseiro? Prestem bem atenção na dinâmica dos fatos. Quando o Fernando Henrique, no final do mandato dele, em 2002, percebeu que o acordo a teoria das tesouras lá não ia dar certo, né? Aquela combinação PSDB-PT não ia dar certo. O Fernando Henrique, quando ele vai sair de cena, no final do mandato dele, é aprovada uma lei determinando a impressão do veto. 2002. O próprio Fernando Henrique, em 96, implementa esse voto puramente eletrônico. Vai até 2002, ele desconfiado, aprova a impressão do voto. O Lula assume em 2003 e aprova uma norma recriando o voto eletrônico. Esvazia o objeto da lei que o Fernando Henrique havia aprovado. Então voltamos a ter o voto puramente eletrônico. Vamos até 2009, o Congresso novamente, 2008, o Congresso aprova de novo uma lei para imprimir o voto. Aí essa lei sofre uma ação de controle de constitucionalidade, vai para o STF, a ministra Carmen Lúcia é relatora, e a lei dizia o seguinte, que quando o voto fosse impresso, a máquina imprimiria um selo de origem. Ela faria uma assinatura eletrônica. De quem? Da máquina. Para que você, pegando o papel, você soubesse, esse documento foi impresso por aquela máquina, ou no caso, aquela urna. Era um selo de origem, uma autenticação, para que aquele pedaço de papel não fosse confundido com outro pedaço de papel qualquer. E qual foi a decisão do STF? A Carmen Lúcia, muito inocente, ela disse assim, é um absurdo que o cidadão vote e assine o voto. Que a lei dizia que o voto teria que ter uma assinatura. E claramente era uma assinatura eletrônica da máquina, não do cidadão. Perfeito. Ninguém esperava que o cidadão tivesse que assinar o próprio voto. Caramba. Aí por essa razão absurda, né? Por esse raciocínio infantil, que eu tenho certeza que não é, sim. Se impediu a impressão do voto. Lá em 2009. Só que antes da decisão... Essa impressão não seria individualizada, porque o voto ele é impresso, mas num rolo, né? Ele seria impresso e aí confirmada a máquina corta, destaca, e cai numa urna lacrada, inacessível, etc e tal. Mas o que eu quero que vocês entendam é que naquele momento, quando
entrou em vigência pela segunda vez uma norma determinando a impressão do voto, era 2009. Um partido político consultou o Tribunal Superior Eleitoral sobre como seria executada a impressão do voto. E o ministro Aires, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, respondeu através de um documento oficial que vocês podem consultar, é o Comunicado 10/2009. No Comunicado 10/2009, um documento oficial do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Aires responde: o voto será impresso através de impressoras anexadas à máquina, pela anexação de módulos impressores. Esse parque de urna que nós temos é compatível com a anexação de uma impressora que fará a impressão do voto. Me recordo essa. Então, o Aires respondeu satisfatoriamente, dando uma solução para o problema. Não haveria necessidade de trocar o equipamento. Não, nada era só disso, uma anexação nada de uma disso. impressora. Aí o STF toma a decisão, nessa decisão infantil, de que era um absurdo o cidadão assinar a cédula, a lei perde vigência, então não há nenhuma providência para imprimir o voto. Caminhamos até 2015 e pela terceira vez há uma tentativa de se imprimir o voto. A lei de 2015. O Gilmar Mendes está na posição de administrador, mesma posição que estava o ministro Aires, e aí ele diz, não, nós precisamos desenvolver um protótipo novo. Durante 2 anos ele vai empurrando com a barriga essa necessidade hipotética de um protótipo de urna que não era necessário. Que não era necessário porque já havia uma decisão tomada pelo Aires lá em 2009. Agora, presta atenção o que vai acontecer. Chega no final do mandato dele, de administrador do serviço eleitoral, ele não está ali como juiz, ele está como administrador, ele entrega o mandato para o Fux, com a seguinte narrativa. Para fazer isso que a lei está determinando, nós teremos que produzir uma urna que custará bilhares de dólares. É inviável. Termina o mandato, ele entrega para o Fux. O que o Fux fez? Nos primeiros meses, quando ele assume a administração do serviço eleitoral, ele faz uma licitação para comprar módulos e impressores. Que o Gilmar Mendes ficou 2 anos dizendo que não tinha como resolver. Isso como presidente do TSE, na época. Sim, o Fux sucede o Gilmar na administração do TSE e faz exatamente o que o Aires tinha dito que faria em 2009, percebe? Sim, sim. Então, o Gilmar, muito inocente, ficou 2 anos impossibilitado de cumprir a lei. Quando chega no final do mandato, ele manda um ofício, lá no final de 2017, né? Manda um ofício para o Congresso Nacional dizendo, olha, não vai dar para cumprir essa lei. Porque o protótipo de urna é muito caro. É o Gilmar mandou? Gilmar Mendes. Porque mas ele já não era mais o presidente. Não. Ali no final de 2017 está terminando o mandato dele. Ele passa 2 anos protelando com a ideia, né, circulando em volta da ideia de um protótipo que viria de Marte, um estudo muito caro e tal, com criptonita, não sei mais o que. Aí ele termina o mandato nessa situação. Não vou cumprir a lei porque é muito difícil, precisa de muita tecnologia. Ele sai, alguns meses depois, o Fux, que assumiu no lugar dele, conclui uma licitação para comprar módulos impressores. Então o Gilmar não precisava ficar 2 anos correndo atrás de um protótipo intergaláctico. Sentou em cima da urna. Até porque para eleição tem muito dinheiro, né? 5 bi, se eu não me engano. Aí, quando o Gilmar responde ao Congresso que não vai cumprir a lei, nós começamos a se movimentar nos grupos e acontecem audiências públicas e a gente entra na história por conta disso. Não sei se você quer explicar isso. Mas entendeu a dinâmica? Sim. Não, é interessante porque é um processo bem interessante de se apreciar. Até como eu tinha comentado antes, que é com relação à aprovação, o único projeto que o pessoal atribuiu ao Bolsonaro justamente era algo que ele se mobilizou para a criação disso. Esse. Que era justamente o que deu... De 2015. De 2015, que acaba que não dá em nada. Mas aí, em seguida, novamente, a Procuradoria da República entra com uma ação para que o STF decida a respeito da constitucionalidade ou não. Eu defendi a lei no STF e os ministros decidem. É interessante que as pessoas vejam esse acórdão, é a ADI 5889, julgada em liminar em junho de 2018, em que os ministros, por uns motivos mais absurdos do mundo, dizem que a máquina
pode atolar o papel na máquina e isso é suficiente para derrubar a decisão do Congresso Nacional em 2/3. Dessa vez, quem foi o relator nessa ação? O próprio Gilmar. O Gilmar, que não tinha cumprido a lei, se torna relator na ação que julga a lei. Parece que esse e aí ele dá um voto. Aí como julgador, trocou a toga, sim. Tirou, colocou a toga e agora é julgador. Ele sai da posição de administrador, vai para a posição de juiz e julga a lei que ele não cumpriu. Julgando a lei que ele não cumpriu, ele conclui que a lei é inconstitucional, então a lei é tirada da ordem jurídica por ser inconstitucional. Por quê? Porque poderia o serviço eleitoral, assim, porque não sei porque não poderia, não conseguiria realizar o seu próprio serviço, e aí atolaria o papel, eu estou dizendo as palavras que foram ditas lá, se alguém quiser conferir, só é a DI 5889, é só olhar, tá tudo lá registrado e é acessível a todo mundo na internet. Aí ele disse que ia atolar, então, por causa dessa possibilidade futura, incerta, a cargo dele mesmo, como administrador, então é inconstitucional. Por esse mesmo motivo da Dallagnol, né? Se fosse uma consulta, pelo menos... Muito parecido, exatamente. Exatamente. É um exercício de futurologia. Eu estou tentando buscar uma palavra semelhante a prognóstico, como adivinhação. Eles adivinharam que a máquina ia atolar. E por isso julgaram a lei. Atolar é bem técnico, né? Agora, esse mesmo Gilmar Mendes que falou recentemente, essa semana passada, né, sobre as eleições, né, que se não fosse por conta do Supremo... Ele sabe do que tá falando, né? Ele sabe. Eu não sei, mas ele sabe. O que me impressiona, vocês têm uma ideia de por que tem tanta dificuldade disso ser aprovado? Porque assim, se a gente olhar para a representatividade da população, a gente se vê nos deputados. Bem ou maus, a gente se vê ali, porque é ali que foi eleito. E se esses caras querem... Você sabe para quem o seu voto foi contado? Ele está falando no sentido ideal. Representativo. Porque é o caminho que você tem de ser representado. E foram os caras que derrubaram o veto da Dilma. Quer dizer, esses caras queriam. Quer dizer, então qual que é a ideia de não querer, se eles queriam? Aí outras pessoas precisam sentar aqui, né? Eu acho que porque a gente não quer ser preso, né? O Supremo Tribunal Federal tem um poder quase absoluto sobre o destino do país. Porque ao mesmo tempo que ele julga, inclusive as leis, e tira as leis do mundo jurídico, ele também administra a eleição. Por que o STF? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, se você olhar na Constituição Federal, ele é composto debaixo da autoridade do STF. Alguns membros do Tribunal Superior Eleitoral são necessariamente membros do STF. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral é necessariamente de um ministro do STF. Então, o Tribunal Superior Eleitoral é como se fosse a cozinha do STF. Na prática, é o STF que administra a eleição no país. Veja, Gilmar Mendes, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não tomou a iniciativa de resolver a necessidade da impressão do voto, coisa que o Fux faz imediatamente em seguida. Inclusive nessa ação que ela referiu, a DI 5889, se vocês folhearem o acórdão, vocês verão o Fux dizendo: eu não vou votar, porque eu já tenho o vencedor para fornecer as impressoras. Tinha uma divergência entre eles, então. Ele não vota porque... Ele não votou. O restante ele não votou porque, como administrador, tendo já providenciado a compra, ele finalizou a licitação, estava por bater o martelo para providenciar a compra. Ele já tinha o fornecedor. Processo licitatório já. Já estava pronto. Ele já tinha... já tinha finalizado o processo. Já tinha o vencedor para fornecer as urnas. Isso está no voto dele. E aí tem um detalhe. Para isso ser acordado, técnicos, que no caso, com todo respeito, vocês são advogados, vocês não são pessoas que dominam a parte eletrônica do processo. Não. Quer dizer, se eles fizeram uma auditoria e técnicos, engenheiros da área de software, quer dizer, falou, são compatíveis, é viável, pode comprar. Estava resolvido. E aí eles, olha, eu não vou votar por conta dessa minha atuação administrativa. E os outros votam e chegam à conclusão de que a lei é inconstitucional, porque a impressora ia entupir e o técnico, quando fosse lá trocar o papel, veria o voto. É falsa essa proposição. Porque aquele voto que eventualmente estivesse no papel, ele seria jogado no lixo. Ele não seria o voto do cidadão. Sim. Porque eventualmente, na hipótese, nessa premonição da impressora entupir,
você troca o rolo de papel, põe outro cidadão, volta e executa o voto Então, assim dele. como a Carmen Lúcia lá atrás na assinatura digital, ela fez Mesma uma coisa. Esse do voto empacar, ou do papel atolar lá, quer dizer, eles tiveram um técnico para dar essa argumentação ou foi Premonição. Mas foi uma premonição de um técnico, pelo menos? Não, deles. Porque eu geralmente sou dessa ideia. Se um borracheiro falar, esse pneu tá furado, e vinha aqui um cozinheiro e falar, esse pneu tá furado, já não vai ser muito igual ao veredito, né? Cada um no seu quadrado. Não há essa perícia lá. Não, Vocês pra podem... essa derrubada não teve. Não. Eu sou cliente de um banco estatal há quase 30 anos e eu sou muito primitivo nessas coisas. Eu gosto de ir na agência, imprimir extrato. E nunca tive problema com a impressora da agência. Porque se você me trouxesse, sei lá, um cara da NASA que falou, eu tô tendo uma previsão de que vai entupir, mas é um cara técnico. Mas tem que ter premissas mas juridicamente isso, não né? é possível você declarar a inconstitucionalidade de uma norma por exercício de futurologia. Não é possível, isso tecnicamente mas é muita energia errado. gasta pra questionar isso. Isso eu tá me também deixando acho. impressionado. Agora, se você, mais 10 amigos, tivessem o poder de controlar a eleição de um país continental como o Brasil, você abriria mão desse poder? Não. Você que é bobinho... O ser humano, ele tende a querer mais poder. Eu dei uma entrevista à Rádio Hora em Campo Grande e alguém recortou e publicou nas redes, não fui eu que fiz isso, onde eu digo taxativamente, o Lula não foi eleito pelo povo. Porque se fosse uma decisão do povo, haveria poder do povo sobre o processo de apuração de votos. Eu tenho um neto de 2 anos. Se o Samuel está tomando sorvete, é porque alguém decidiu autorizar o Samuel a tomar sorvete. Ele não toma sorvete porque ele quer. Alguém autorizou, deu o sorvete para ele. Então, assim, quem é que toma a decisão? Quem que decidiu o resultado da eleição do ano passado? Quem tem o poder de contar os votos. Qual é a frase de Stalin? Importa quem conta o voto. Você, cidadão, você tem a oportunidade de ver o voto sendo contado? Não. O voto Você conhece algum cidadão que vê o voto sendo contado? Não. Então, não há. Essa é a cerne do problema, efetivamente? Quando se fala em voto impresso, na verdade eu preferiria que se falasse do ato, que é a contagem pública. Você ia dizer alguma coisa? Sim, não, mas isso ainda vai aparecer na sequência. Certo. Mas essa questão, por exemplo, de interesse, hoje, essa bancada que hoje entrou, que é uma bancada significativamente mais centro-direita e que, enfim, defende as pautas do próprio ex-presidente que se engajou por esse voto impresso. Hoje ela não teria que ter isso como uma prioridade máxima? Eu penso que deveria ter. Enquanto parlamento, enquanto... Eu penso. Deveria. Mas de fato não é maioria não. Porque a gente olha lá as pautas, que você tem as pautas revolucionárias e você tem as pautas conservadoras no Congresso. Quando você olha as pautas revolucionárias, elas têm um apoio fantástico. Quando você olha as pautas conservadoras, é uma minoria. Então, de fato, não é maioria o Congresso conservador. Eles estão, assim, deram uma guinada em favor do marco temporal, assim, pontual. Pontual por causa da grande comoção que causa essas pautas, mas que são de direita... Mas é que é intrigante porque eu quase que faria uma aposta aqui, tipo, vai bater a eleição, não de prefeito, porque eu acho que geralmente talvez não entre na pauta, mas na próxima para nacional, sei lá, uns 6 meses antes ou depois, vai ser uma chuva de tipo, não, voto impresso, aí começa aquela, vamos mandar e-mail pros deputados e tal. Isso aí já foi, porque a gente tem que ter uma linha de organização, né? Tem que ser feito hoje para amanhã ter vigente, quer dizer... Não pode ser sazonal. Não pode ser uma coisa que, tipo assim, só para fazer marcação de território, de representatividade. Deveria ser algo tipo, a gente entrou, teve uma barulheira por urna eletrônica, não teve? Teve. Então, a primeira coisa aqui é isso aqui, vamos resolver? Se fosse um congresso conservador, esse PL já estaria aprovado, que é o 943. Se fosse conservador, isso é a prova de que não é. Por quê? No ano passado, qual foi a nossa experiência do ano passado? Nós tínhamos voto suficiente pretensamente, não tínhamos? Todo mundo acha isso. Sim. Mas nós não temos como provar e nem eles têm como nos provar. Ninguém tem como provar, porque o voto, é isso que eu ia dizer, o voto sai da mente do eleitor, não recebe registro, ou seja, o próprio eleitor não sabe
minimamente o que aconteceu com aquele voto. Ele é entregue ao programa, o programa faz o que quer, sem registro, depois só traz a totalização no BU, que não é o voto, é só a totalização, e ele fez o quê? O meu voto, eu não tenho como saber se ele foi contado para quem. Eu acho que tem um vídeo não sei se é o Flávio Dino, que ele questiona, o Flávio Dino. Sim. Tem. Ele questiona a urna em algum... Tem, a Simone, a própria Simone Tebet. Ciro. Tem, todo mundo. Ciro. Em um momento ou outro, eles tiveram um momento de lucidez a respeito desse tema. Mas só que tudo que é produzido é censurado. As nossas... Essa conversa aqui pode ser censurada daqui a pouco. Sim. É o que acontece com isso. Não justificadamente, não de forma legal, não de forma fundamentada. Porque o que nós estamos colocando aqui são proposições juridicamente sustentáveis, entendeu? Pode ver que nós estamos levantando questões. Quando a Miriam foi ao STF, na audiência pública que decidia sobre a liminar requerida pela Raquel Dodge, porque a Raquel Dodge fez aquela petição ridícula dizendo que não era possível imprimir o voto porque a impressora ia entupir e ia revelar o voto do cidadão, a ADI 5889, teve uma audiência pública. Nós fazemos parte de uma associação civil sem fins lucrativos formada por advogados que tinha como escopo a cidadania. E então ela foi à audiência no STF, fez a defesa oral da lei, e ela pôde ver lá nos olhos dos ministros a ira que saía daquelas pessoas durante a defesa da lei. Porque o que nós queremos, através da impressão do voto, é importantíssimo. É devolver ao povo poder sobre a eleição. O povo não tem. É o primeiro passo para uma democracia, né? Então você tem um soberano, né? Uma oligarquia, na verdade, porque oligarquia é um governo de poucos, né? Oligarquia, poder de poucos, óligos poucos. Você tem um grupo de 11 que tem um poder absurdo sobre o destino do país e que não quer abrir mão desse poder. E o que impressiona é que os 11 não foram eleitos. Né? É interessante, assim, eu posso até acreditar, porque o Barroso já disse certa vez que eles têm o dever de empurrar a história na direção certa. Ele disse isso. No livro dele de Direito Constitucional, o Barroso diz, na proposta do neoconstitucionalismo, que a lei, o direito não está na lei, ele está além da lei. Então ele, como juiz, por um dom divino, metafísico, ele tem que encontrar o que é justo fora da lei. E ele tem essa não é à toa que é Supremo, né? Ele tem essa bom o nome, né? Ele tem essa convicção de que ele sabe o que é melhor para você, então ele usa o cargo para conduzir o seu destino para um rumo melhor. Ele já disse várias vezes isso. Se ele abrir mão desse poder que ele tem sobre a eleição, porque eu não tenho, você não tem, você não fiscaliza a apuração dos votos. Ele entende que ele tem essa missão divina de controlar o nosso destino para o nosso bem. Ele sabe que é melhor para nós. Ele sabe que é melhor. Sabe que é melhor para nós. Um paternalismo governamental. Assim. Ele não me perguntou nada? Não me perguntou. É mais ou menos como o meu neto de 2 anos. Eu não deixaria ele tomar banho na piscina do condomínio sozinho, porque eu sei o que é melhor para ele. Mas o seu neto é muito novinho, né? Agora a gente tem os brasileiros já grandinhos, né? Pois é, mas ninguém tá falando sobre esse assunto, que é tão importante, né? A não ser vocês. Mas é interessante. Mas uma coisa que eu me lembro muito que a urna já deu muito barulho em 2014, se eu não me engano, na eleição da Dilma com a Aécio, que foi bem apertada ali, mas naquela época, a discussão não era jurídica. Aquela época era só tecnológica. E a discussão tecnológica é uma armadilha. Ela não nos leva Mas o que me impressionava naquela época, que eu gostava, eu ainda gosto muito, pergunta o que não me falta, né? Mas assim, eu ficava muito encanado, porque eu ficava olhando, eu gosto de fazer o comparativo. A urna, ela foi implementada em 96. Cara, o que tinha de mais moderno no mundo em 96? A TV era de tubo. Quer dizer, você tem TV de plasma, você tem um celular na palma. Aí, e detalhe, tudo isso, a alta tecnologia da época, mais de hardware, era Japão, sim, Coreia, Estados Unidos. E esses caras, na época, eu lembro que eu pesquisei, não tinha voto Você lembra da internet em 96? Era um troço de escado, né, no telefone. Então, assim, e os telefones, era, né, um orelhão mesmo, um negócio gigante. E aquilo me chamava atenção, porque foi, cara, a gente é um país que, de certa forma, tá dentro ali do escopo do terceiro mundo ainda, né? Tem a Coreia do Norte pra estar no segundo. Então,
Falei, cara, como é que a gente tem tanta tecnologia pra usar isso? Porque é um negócio incrível, e o pessoal não tem que ter orgulho. Eu falei, não, eu não tenho que ter orgulho. E uma coisa que me chamava muita atenção era assim, não, é que o processo é rápido. Eu falei, mas quem tá com pressa? Quem? Isso me impressiona. O cara quer que... Não, 5 horas da tarde sabe o resultado. Cara, o presidente só vai assumir em janeiro. Exato. Por que é a pressa de se botar o cara... Não, 5 horas tá pronto o resultado. É isso que eu não me tenho interesse. O meu interesse é saber quanto tempo gastou pra apurar aquilo, se tem a possibilidade de recontar. Então, assim, eu acho que fica muito no ar, principalmente com base em tecnologia, porque eu lembro que eu fazia uma análise. Japão, pô, você pega mega marcas lá, Sony, Toshiba, Panasonic, vai para os Estados Unidos Apple, vai para o Canadá BlackBerry, vai para a Suécia Nokia, quer dizer, um monte de área que tem um baita de um domínio em tecnologia. Esses caras não tinham urna eletrônica. A gente que, tipo assim, no máximo remonta na Zona Franca de Manaus algum eletrônico, desenvolveu um negócio que, tipo, a nova roda... muito estranho. Até hoje o Japão materializa o voto, a Alemanha materializa o voto, Alemanha, a indústria Dinamarca vota numa cédula do tamanho de um jornal. Tem uma razão para isso, é uma razão jurídica. Né? Tem uma razão jurídica para isso. E essa urna, apesar de nós estarmos votando nela há quase 30 anos, é exatamente a mesma máquina de 96. Imagine que o teu celular seja um celular de 96. As televisões nada, aqui, né? Os monitores sejam monitores de 96. Por quê? A despeito das mudanças estéticas, da perfumaria, o trabalho produzido é exatamente o mesmo. É como se você, essa sua bomba de tereré aqui, você fizesse alterações e ela continuasse sendo apenas o instrumento que ajuda você a sugar a água que está aqui dentro. Não mudou nada. Mas eu mudei a cor, mudei o formato, colei algum adesivo. Ficou colorida a imagem. Mudei o metal e, sei lá, construí ela com carbono. Mas ela continua sendo uma ferramenta que serve apenas para você sugar a água que está dentro desse copo. A urna eletrônica não mudou absolutamente nada em termos de tecnologia. Porque tecnologia é realização de trabalho. Ela faz o mesmo trabalho porque ela continua sendo uma urna de primeira geração. A urna eletrônica em países desenvolvidos existe. A de terceira geração que o Paraguai usa, que a Argentina usa. E o conceito é custódia material do voto. É isso que eu ia perguntar. Porque geralmente o problema que eu acho que a gente vive hoje é igual ao momento horrível, né? Guerra de Israel, aquela coisa toda. Aí um lado abraça uma causa, outro lado... Eu tô querendo entender o negócio, eu não tô querendo defender, né? A galera tá muito querendo botar a camisa do time, não... Matou, assassinou, não, mas eles são injustiçados. Não, tava matando. E aí acho que entra muito essa questão. Tipo, o cara quer fundamentar a defesa de que, tipo, não, nos Estados Unidos usa urna eletrônica. Aí eu já vou recuar, né? Pô, acabei de falar que os caras são Apple, Microsoft. Eu não... Só que é a mesma coisa, é o mesmo processo, é a mesma urna. Quer dizer, lá o cara imprime o voto, ele pega o voto, é geral, especial, né? É geral, lá vota até pelo correio, quer dizer, como que funciona lá a urna eletrônica? A legislação, os Estados Unidos é uma confederação, né? Ela tem a característica de que os estados têm autonomia legislativa. Então lá você vai ter estado onde o voto é materializado, você vai ter estado usando urna eletrônica. Então há vários instrumentos possíveis. Urnas eletrônicas que não são essa nossa, de terceira... De primeira geração, não. O problema é que mesmo nos estados onde há o voto materializado, não houve escrutínio público. Não sei se vocês se lembram daquelas sessões eleitorais fechadas com tapume e o Partido Democrata... O escrutínio é a apuração. Né? A palavra escrutínio vem de escrutare, examinar. Exame. Então, o escrutínio é exame. Estamos tendo uma aula de etimologia, epistemologia. Nesses estados, você tinha o voto no papel, mas não tinha exame público do voto. Então, deu na mesma, né? Não tem como você fazer a verificação. Lá é tão complicado, assim, né? Tem vários setores e a gente não acompanha, assim, com tecnicidade suficiente para afirmar. Eu vi um vídeo do cara votando lá, e aí parece que era impresso a urna eletrônica deles. Depende do estado. E aí o cara botava na urna e ela explicando. Mas então, acho que era uma coisa muito específica de um estado.
Mas lá não tem essa questão de, por exemplo, conferir o voto, do voto ser impresso. É opcional, eu não sei se todos os estados fizeram, mas, por exemplo, na Argentina e no Paraguai, que usam a urna de terceira geração, que tem por conceito a custódia material do voto, os votos são apurados na sessão eleitoral mediante o corpo físico do voto, porque as urnas de terceira geração têm algumas diferenças muito discretas, mas basicamente ela tem um registro eletrônico e um registro físico, legível para qualquer pessoa. Que esse registro seria, votei no Chico Mané lá, exatamente. Cliquei... Você e qualquer cidadão pode ler, votei no Chico Mané. E aí aparece lá o meu voto. Aí me parece que a cédula, o cartão de papel da Argentina tem um chip igual ao do cartão de crédito. E a mesma informação que está escrita aqui, ela é acumulada no chip. O detalhe é que o cidadão pega aquele cartão impresso, ele pode passar numa máquina ao lado, verificar o conteúdo do chip e inserir o cartão na urna. No final do processo, os votos são contados em função do que está legível. Confirmado isso que está legível, é produzida a ata de encerramento. Ou seja, você tem um exame público do voto, que no fim das contas é o que importa. Nós deveríamos sempre estar discutindo isso. É legítimo numa democracia que o povo não veja o voto sendo contado? Ou seja, é legítimo numa democracia a contagem secreta do voto? Porque no passado era contado e dava até uns pega, né? O pessoal... Não é legítimo, é ilegal, é inconstitucional, é antidemocrático. Porque quando você tira o povo da fiscalização da eleição, você está tirando o poder do povo. Democracia é o quê? Um regime de poder do povo. Só que essa fiscalização, antes da fiscalização ali, antes da contagem geral, aquele voto precisa estar em algum mecanismo que possa ser conferido por quaisquer dos sentidos da pessoa, especialmente a visão, né? Ali. Ou, no caso dos cegos, pelo tato. O próprio eleitor precisa saber que o voto dele foi considerado para aquele candidato escolhido por ele, que é o que não acontece hoje. Você entrega, a máquina te dá um retrato ali, mas aquele retrato é o quê? É tecnologia que pode vir uma informação para a tela e outra para o registro, não pode? Qualquer pessoa que sabe de programa sabe disso. Tá. Então tem essa etapa, a etapa em que o voto saiu da mente do eleitor, que é o único que pode conferir. Esse eleitor conferiu, de fato foi para o Zé. Tá, segue, e aí conta-se publicamente a fim de que nós saibamos, e não secretamente, porque se fosse secreto, como estava na PEC 135 de 2019, iria não sei para onde, para o serviço eleitoral. Seria o modelo antigo, que tipo, o fiscal de cada partido ia acompanhar a contagem para ver se não tinha alguma coisa. Não, mas eles não era para contar. Na PEC 135 não haveria então, digo assim, exame público. O coerente seria esse, o fiscal... Esse foi o chamado voto impresso, é esse? Auditável. Esse foi. Era a proposta da Bia Kicis, voto auditável. O voto seria impresso, mas aquele papel impresso não serviria para apurar a contagem. Ele ficaria guardado. Dentro da urna. A apuração seria eletrônica, portanto secreta. E aí, eles tinham diversos requisitos ali para que você pudesse olhar aqueles votos que foram guardados. Não era tão simples. Você lembra quais eram os requisitos? São 2 requisitos. O partido que eventualmente quisesse fazer auditoria dos votos físicos teria que justificar. E justificação em direito é prova. Você teria que provar a razão que você tem. Parece que é uma ginástica absurda, né? E você teria que pagar o custo da auditoria. A auditoria de software é muito alta. Caro. Nunca você ia conseguir. Ainda que viesse a ser autorizada, ela seria feita por um profissional contratado pelo Serviço Eleitoral. Esse ato seria posterior à eleição, ou seja, depois dessa apuração eletrônica, e ele seria parcial. Então, a auditoria não responde, não cumpre o princípio da publicidade. Eu queria explicar isso para vocês, inclusive aproveitar para mostrar a relação. Muita gente fala em termos de tecnologia, o quanto é evoluído o sistema blockchain, né? A corrente de blocos. Pois o princípio da publicidade, na essência, é um blockchain. Inviolável. Não, eu quero que vocês entendam o seguinte. O que é a ideia do blockchain? A corrente de blocos. O que são os blocos? Os blocos são blocos de informação. Então,
compara-se com o livro razão da contabilidade. O que é o livro razão? É um livro que registra entradas e saídas, entradas e saídas. Cada minerador, por exemplo, da criptomoeda, empresta um equipamento de processamento de dados para servir de base operacional para a criptomoeda. No caso do Bitcoin, a gente está dando como exemplo aqui. Aquele processador, ele trabalha autenticando as entradas e saídas. Então você, por exemplo, fez um negócio em Bitcoin, houve uma operação de entrada e saída. Por exemplo, ou você recebeu o Bitcoin, ou você passou o Bitcoin para alguém, saiu de alguém, entrou para alguém. Então aqui crédito, ali débito. Essa operação de crédito e débito, ela contabilmente vai para um livro razão. Esse livro razão é digital, é um processador que está operando isso. O que acontece na corrente de blocos? Essa mesma operação, ela é copiada em vários livros diferentes. Que garantem que não vai mudar. Como vários livros diferentes que são digitais, os processadores diferentes testemunham o fato, eu tenho o mesmo fato testemunhado em vários blocos de informação. Quando uma informação for apresentada e ela não for igual nos outros blocos de informação, essa corrente recusa a informação. Não valida. Porque ela não é testemunhada pelos outros blocos. E o que é o princípio da publicidade? O princípio constitucional da publicidade, que é intrínseco a qualquer democracia. Basicamente, o povo toma conhecimento de um fato e legitima um fato. Nós aqui, por exemplo, o nosso técnico de som tem ali um auxiliar do lado dele, ele resolve, sei lá, são desafetos, se desentenderam, aí um resolve espetar o outro ali e comete uma ação ali. E nós estamos aqui e nós testemunhamos o fato. Veja, aquele fato está guardado em você, em você, em você e em mim. Nós somos os blocos de informação. Nós formamos uma blockchain. Porque nós temos o registro daquele fato. No literal é corrente de blocos, né? Corrente de blocos. Nós formamos um bloco, uma corrente de blocos de informação. Por quê? Porque a mesma informação que você tem é a informação que ele tem, que ela tem, que ele tem. Veja, nós somos uma nuvem de testemunhas. Se chegar um terceiro aqui e disser, não foi assim, aconteceu diferente. Ou às vezes a gente não viu e alguém estava num ponto específico e viu outro dado. Perceba que as testemunhas do fato, que viram o mesmo fato, elas se contrapõem a uma narrativa equivocada do fato. Essa é a ideia do blockchain. Essa é a ideia do princípio da publicidade. O que deveria acontecer numa democracia? O artigo 37 da Constituição Federal diz que todo ato de todo agente dos 3 poderes deve respeitar os 5 princípios que estão lá no artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós estamos falando aqui do princípio da publicidade. Por que isso é necessário? Porque numa democracia nós estamos em um regime de poder do povo. Ora, se é um regime de poder do povo, o povo deve ser capaz de testemunhar a ação dos seus mandatários. Quando um fato de interesse público acontece fora do domínio cognitivo do povo, ele é ilegítimo. Perceba, a segurança de uma eleição numa democracia se dá necessariamente pelo testemunho do povo. Engraçado que isso tudo virou antidemocrático, dá essa publicidade, né? Essa explicação é antidemocrática. É inversão total da coisa. Porque você, olha, não Acuse-os do que você faz. Eles dizem que é muito antigo esse negócio do papel, porque pode ser com qualquer registro, né? A gente não está falando... O papel é o mais prático. Mas nós temos o exemplo, por exemplo, da colher para tomar sopa. É nova a colher para tomar sopa. Mas ela funciona, não funciona? Ela é adequada. A tecnologia precisa ser adequada. A urna eletrônica com o voto não registrado, não materializado, não é adequada para esse tipo de atividade, que é o registro e a contagem do voto. Agora, alguém pode dizer assim, mas já existem tecnologias, mas ela é adequada? É a pergunta. É porque há um trabalho a ser feito. Se a ferramenta que você tem não é capaz de realizar o trabalho que tem que ser feito, ela pode ser moderna, mas não é adequada. É como você tentar tomar sopa com o teu celular. Ele não serve. Ele é moderno, mas ele não tem a tecnologia necessária para fazer essa tarefa.
Porque Há uma confusão no pensamento coloquial sobre a ideia da modernidade como sendo solução apenas pelo fato da novidade. Nem toda novidade é uma solução. Ah, não. Nesse exemplo da colher e do celular, você tem uma ferramenta moderna que, apesar de moderna, não tem a capacidade de realizar a tarefa que se propõe. E aí entra a questão de saber o que se deve fazer numa eleição num país democrático. Esse é o ponto. Qual é a tarefa a ser realizada? Na hora em que o eleitor vai lá e exerce seu papel, ele exerce e ele tem que saber que a decisão dele foi respeitada, não é? Sem dúvida. Quando a gente vai na urna eletrônica, você tem certeza de que você foi respeitado ali? Alguém tem essa certeza? Tá, mesmo que tenha. Você tem. Você tem certeza que o seu candidato, que o seu voto foi contado para o seu candidato. Não sei como, mas você tem. Mas e eu tenho obrigação? Você pode me impor essa obrigação de crer num serviço público? Onde que está essa obrigação? Eu não tenho obrigação de crer num programa. Não tenho aqui no Brasil. Pelo menos não tinha até pouco tempo. Existem alguns estados no mundo, estado no sentido amplo, que são confessionais, né? Acho que o Irã é um estado confessional. Você até vota no presidente, mas quem manda é o Ayatollah. Não, assim, você tem a obrigação de confiar na pessoa que tem o poder. Numa democracia não é assim, você não tem obrigação. Aliás, desses 5 princípios que eu falei, nenhum deles implica em confiança, devotar fé a agente público. Você não tem. Mas é o que exige-se do eleitor, não é verdade, gente? Ou tem algo, eu tô confundindo as coisas. Vocês não concordam com isso? Fé é o fundamento das coisas que não se vê. Uhum. Pois é, mas... É o tal da fé pública. Mas aí aqui ainda não é uma teocracia, né? Deixa eu explicar esse negócio da fé pública. Fé pública, em direito existe o seguinte: aquele fato sujeito à prova e o fato presumido pela lei. Por exemplo, o sujeito que tem relações sexuais com uma menina menor de 14 anos, a lei presume violência. Presume violência. Pode até ter havido consentimento, mas a lei diz que há violência no fato. Essa é uma presunção iure et iure. É uma presunção da lei. Mesmo que você faça a prova contrária, nesse caso, nesse exemplo, a violência existe, porque a lei prevê como havendo a violência. É uma presunção do direito, da lei. E há os fatos que são presumíveis até que se prove o contrário. É o iuris tantum. Até que se prove o contrário, presume-se que o ato está correto. No caso do agente público, essa chamada fé pública, ela é iuris tantum, até que se prove o contrário. E veja, provar o contrário não é trazer uma fotografia, um filme, uma testemunha, não. Provar o contrário é demonstrar a ilegalidade da conduta. Você tem alguma dúvida de que nesse sistema eletrônico, há 27 anos, o voto é contado e o fato dessa contagem é ignorado pelo povo? Existe alguma dúvida sobre isso? Algum cidadão brasileiro pode dizer que viu o voto sendo contado? Ninguém vê. O que é produzido fisicamente e que pode ser entendido pelo povo é o resultado final dessa conta, que é o boletim de urna. Mas quando o meu voto é transformado num resultado dentro da máquina, essa operação é ignorada pelo povo, portanto ela é secreta. Porque em direito você tem o que é público e o que é secreto. O público, adjetivo, do povo. Como é que um fato pode ser do povo? Pelo domínio cognitivo. Se não há domínio cognitivo do povo, então o fato é secreto. Conhecimento, né? Cognitivo. Apreensão cognitiva, conhecimento. Com os 5 sentidos normais. Toda vez que externos. você aperta o botãozinho verde na máquina, acontece um fato jurídico. Você aperta lá, toca aquela musiquinha ridícula, acontece um fato jurídico. Qual fato jurídico? A sua vontade é colhida e posta num depósito, chamado Registro Digital do Voto. E você não sabe o que foi posto lá. Não. Você tem uma imagem que um software apresenta para você. Um software que não está sob seu domínio. Então, se você crê, é uma opção sua, mas juridicamente, num Estado laico, você não tem que crer naquilo. Então, pelo que eu entendi,
mesmo o projeto, a PEC 2019, a última agora, 2019... 135, 2019, não resolveria. Não resolveria, né? Não. Deixava tudo por conta do serviço eleitoral. Porque tinha aquelas absurdas hipóteses de você só fazer a verificação pontual, você tinha que provar que você precisava. E como é que você vai provar se o eleitor não tem como provar em quem ele votou? Olhando para 2026, é possível isso ser revertido? Olhando para 2026? Eu penso numa solução para a eleição do ano que vem. Para prefeito? Porque tem uma coisa que é interessante explicar aqui. O princípio da anualidade, que está lá no artigo 16 da Constituição Federal, que determina que toda norma que se aplica ao processo eleitoral deve entrar em vigência um ano antes da eleição. É preciso entender esse artigo. E a lei, ela não é compreensível pela leitura pura e simples, que é a interpretação literal. A lei deve passar por uma interpretação sistemática e teleológica, no mínimo. Sistemática é o quê? Aquilo que você extrai da lei, como sentido dela, deve ser compatível com toda a ordem jurídica. A ideia de sistema é isso. Um conjunto harmônico funcionando. Perfeito. Como o motor de um carro. O motor de um carro tem lá pistões, válvulas, bielas e etc, etc. E cada componente daquele funciona em harmonia. Eu não consigo colocar um motor de um trator numa motocicleta, porque não haverá harmonia. Então, o que eu extraio da norma, o sentido que eu extraio da norma, deve ser compatível com toda a ordem jurídica. Isso é interpretação sistemática. E quando eu extraio da norma um sentido, esse sentido deve me apresentar um bem jurídico. Às vezes você tem um texto de lei que não diz qual é o bem jurídico. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena tantos anos. Qual é o bem jurídico? A vida humana. Não está escrito. É fácil de extrair. Quando você entende que matar alguém, pena tantos anos, você entende que o bem jurídico é a vida humana. Esse exercício de entender que o bem jurídico é a vida humana, embora não esteja escrito ali, é uma interpretação teleológica. Qual é a interpretação teleológica do artigo 16, do princípio da anualidade? Isso que eu vou dizer aqui está na jurisprudência do STF. O artigo prevê que a norma que se aplica ao processo eleitoral deve vigir um ano antes. O que ele está protegendo? A paridade de armas. Que armas? Os instrumentos da disputa eleitoral. Vocês dois são candidatos a senador pelo Mato Grosso do Sul em 2026. Vocês terão meios de disputar os votos, de fazer campanha. Então, vocês usarão dessas ferramentas, dessas armas, para fazer sua campanha na disputa pela vaga de senador. Vocês dois. Não pode, um ano antes da eleição, entrar em vigência uma lei que dê vantagem a ele e prejuízo a você, ou vice-versa. Porque se quebrar essa paridade de armas, a lei estará violando o princípio da anualidade, porque está ferindo o bem jurídico, que é a paridade de armas. Agora eu pergunto, vocês dois são candidatos a senador, estão disputando a eleição, falta um mês para a eleição, mudou o sistema de recepção e contagem de votos. Criou alguma vantagem ou prejuízo para vocês? Não, fica... Perceba, o instrumento de coleta e apuração de votos, ele não se submete ao princípio da anualidade, porque ele não fere o bem jurídico protegido pelo artigo 16. Então, em 2026, em 2024, a gente consegue ter isso, mas e o processo, por Há exemplo... necessidade de que o Congresso vote uma lei dizendo que a grama é verde. Ou seja, a necessidade de que o Congresso vote uma lei, aprove uma lei dizendo que numa democracia o povo deve ter o poder de conhecer a apuração dos votos por força do princípio da publicidade. Isso não seria de interesse até dos próprios, sei lá, postulantes às câmaras municipais, por exemplo, prefeitura? Deveria, mas quais deles entendem isso? E eles deveriam ter interesse e eles têm contato com esses deputados, porque as candidaturas são, um fortalece em uma eleição, o outro na outra, então não deveria ser uma prioridade no processo eleitoral? Deveria. Eu penso que numa democracia, num regime democrático, tudo sucede à apuração do voto. Porque num regime democrático, tudo que é feito em termos de política pública
decorre da investidura no cargo público. E essa investidura é consequência da contagem do voto. Então, o primeiro fato de um regime democrático é a apuração do voto. É o principal É o ingrediente. eleitor saber que o voto dele foi considerado. É porque o cara pode ter as melhores intenções do mundo enquanto eleitor, achar aquele candidato que tem aquelas intenções compatíveis com a dele. Mas aí, ele votou nele? Quer dizer, o eleitor precisa entender isso, né? Precisa cobrar, né? Olhando um pouquinho para o mandato anterior, a possibilidade de uma MP nesse sentido seria constitucional? Seria possível. Seria. Eu Mas cheguei a já propor foi. isso em alguns grupos, mas o problema é que Mas a MP seria o quê? uma medida provisória trazendo essa determinação, porque essa matéria não é de direito eleitoral, tá? Essa matéria é de direito administrativo, porque essa ação do Importante agente falar isso público de receber o voto, contar o voto e comunicar o resultado, esse ato é um ato de direito administrativo. Ele repercute no direito eleitoral. Mas ele em si é um ato de direito administrativo. É muito comum no mundo jurídico os fatos repercutirem em várias esferas. Por exemplo, você atropelou alguém na rua, você vai ter repercussão no direito civil, no direito penal, no direito administrativo. Provavelmente sua habilitação vai ser cassada. Isso é direito administrativo. Você vai sofrer uma ação penal por lesão corporal. Isso é direito penal. Você vai ter que pagar uma indenização. Isso é direito civil, entende? Sim. Agora, o que acontece ali quando um agente público abre a urna e conta os votos? Ainda que seja eletrônica. O que ele está fazendo ali é uma tarefa da função do cargo. O exercício do cargo é matéria de direito administrativo. Então essa norma é uma norma de direito administrativo e, detalhe, o Código Eleitoral autoriza que a mesa da sessão faça a contagem do voto. Isso já existe há muitos anos, está autorizado. O que a gente gostaria é que isso se tornasse uma regra. Porque tem sido tratado de forma discricionária, quando o presidente do TSE quer, decide e tal. Essa norma regularia uma tarefa para a mesa, e a mesa da sessão eleitoral não é órgão da jurisdição eleitoral. Os órgãos da jurisdição eleitoral são Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juntas Eleitorais e Juízes Eleitorais. Por que eu estou falando isso? Porque tem um artigo na Constituição que diz que para criar qualquer alteração na organização da chamada, aspas, justiça eleitoral, você precisa de uma lei complementar. E lei complementar tem um quórum especial de maioria absoluta. Então você tem que ter metade dos votos mais um da casa, no caso metade mais um da Câmara, metade mais um do Senado. Só que a mesa da sessão eleitoral não é órgão da jurisdição eleitoral e pode ser regulada por lei ordinária. E o que, por exemplo, os caras da área, digamos, do jurídico, no OAB, ou tem, o que ela se posiciona frente à urna eleitoral? Porque aí estaria o grupo mais interessado na justiça do país. Mas aí a ideologia manda, né? Dentro da OAB? Sim. A ideologia é a ignorância, né? Dois is. O último presidente da OAB, o Santa Cruz, eu tenho a impressão que agora ele deve estar trabalhando na Uni, né? Deve ser. Ele ele era tão militante de esquerda que eu acho que ele saiu da presidência da OAB e foi para a presidência da Uni. Esse assunto, ele é intrincado. Vocês já repararam, nós não falamos todos os elementos aqui. Ainda vai um tempão para a gente falar todos os elementos. E as pessoas têm preguiça de analisar quando exige um pouco do cérebro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a ideologia do STF parece, né, pelo que a gente vê na TV, que combina com a desse pessoal da esquerda. Não combina? Assim, parece, né? Então, para que eles vão mudar? O time que tá ganhando não se mexe, né? Mas seria um consenso das OABs nacionais, ou não tem esse tipo de... Olha, o problema da OAB é que a consenso. Presidência da OAB é uma eleição indireta. Por mais primitivo que isso seja, nós votamos nas chapas estaduais. Então, por exemplo, venceu aqui para seccionar Mato Grosso do Sul uma chapa. A gente vota em conselheiros federais. Então, alguns advogados aqui do Mato Grosso do Sul vão compor o Conselho Federal Nacional da OAB. E aí o presidente da OAB é eleito por esse conselho. É uma eleição indireta. Então, nunca o presidente da OAB representa os advogados de fato. E é que esse é um outro tema que exige uma explicação maior em termos de o que hoje nós temos no Brasil como ideologia já
posta, né? Em que as pessoas já nem pensam, elas agem automaticamente. Sabe conhecimento automático, que você sabe dirigir, você aprende a dirigir e você nem pensa na embreagem se tiver, né? Não quantas pensa marchas no freio, engatou, nada. quantas marchas, mesmo que não seja um carro automático, você não pensa naquilo. A ideologia no Brasil já está nessa fase. Então, por isso a urgência de nós termos a contagem pública de votos agora, em que nós velhos ainda estamos vivos e ainda temos uma memória do que é um processo desse, porque o pessoal que está saindo das escolas agora já vem todo formatado. Não há mais possibilidade desse pessoal, a não ser algumas escolas que estão trabalhando nesses temas, que eu sei que tem, a maioria já está saindo formatado, não vai ter nem a dúvida, não vai ter o questionamento. Eles, apesar de se dizerem tão críticos, não são críticos para a linha ideológica de esquerda. E é uma não turma são. que realmente não tem essa percepção. Eu lembro que eu estava uma vez correndo com um pendrive, aqueles MP3 pequenininho, aí o filho do meu primo olhou, ele estava estranhando aquilo. Eu falei, cara, isso aqui não é tão velho. Aí ele olhou, aí ele não sabia o que era. E aí eu expliquei, isso aqui é um dispositivo que toca música. Ele, porque para o mundo dele é um celular. E aí você tava falando, eu tava me lembrando que um dia eu vi uma piada na TV de como é antigo esse processo de urna eleitoral, que é um negócio que assusta. O cara falou assim, me respeita porque eu ainda votava no papel. Eu também. Então, olha que louco, quer dizer, é muito antigo. Essa geração que você tá falando, ela não vai ter a menor percepção de que, tipo, o escrutínio de você realmente abrir uma urna e contar. Só que isso é o mesmo lance da colher, da chave de roda. É tecnologia. A tecnologia para o voto precisa respeitar o eleitor. E o eleitor só tem 5 sentidos. Ele não lê bytes. Mas como você fala também, eu acho interessante a discussão, porque como é o principal ponto de uma democracia, começa ali, né? Eu não entendo por que tem que ter tanta pressa em contar, ou por que tem que ter um mecanismo. Eu já vi que, tipo, quando era no papel, tinha mais possibilidade de roubar isso. Não é mais. Mas se você associar os dois, você acaba... Na verdade, o papel permitia que você visse a fraude. Porque não é a cédula a causa da fraude. A causa da fraude é a ação humana. Só que quando o voto tem matéria, você vê a corrupção do voto. Corrupção no sentido metafísico, né? Aristóteles chama de a criação de geração e a destruição de corrupção. Então, quando o voto tem matéria, você vê que ele foi corrompido. É igual o lixo da sala. Agora, se ele você vê. Elétron, você não vê. Entende? O problema do voto eletrônico... Na verdade, o voto eletrônico não é o significante. Ele é o signo. Nós estamos falando... Vou dar um exemplo, o cavalo. A fotografia do cavalo é o signo. O cavalo é aquele bicho que come capim, que você monta, que ele transpira, relincha. Né? Então, o significado, o conceito do cavalo. Nós não fazemos a eleição com o voto significante. Nós fazemos a eleição com o signo. A fotografia. Tem um livro do Chesterton, A Loucura e as Letras, né? Basicamente, a ideia central do livro é essa. A loucura é tomar o signo no lugar do significante. É como se você fosse numa loja do McDonald's e comesse aquele M em vez da batatinha. Então, conceito de alienação entra aí também, né? O voto eletrônico, você come o M. Ao invés da batatinha. Ao invés da batata. No eletrônico, você joga o lixo embaixo do tapete e você não vê. Mas ele existe. É assim, alguém fez. E aí o Barroso diz, mas nunca provaram nada. E aí eu lembro do Carl Sagan dizendo, ausência de evidência não é evidência de ausência. O fato de você não saber se tem vida em Marte não é prova de que não tem vida em Marte. Não é verdade? Tem a teoria do cisne negro lá, né? Que não se tinha conhecimento até que descobriram que tinha uma espécie de cisne negro na Austrália. Tarará. Quer dizer, até então não tinha. A partir do momento que você viu, tem. Olha o que acontece com o serviço eleitoral. Não é ele o responsável por evitar fraudes? Ele não tinha que evitar essas fraudes no papel? Por que é que eles não evitaram as fraudes? Não sei. Eles resolveram jogar tudo embaixo do tapete, esconder. E aí nós não temos como saber se teve ou não teve fraude. Mas aí no caso, aquele projeto em que o Fux aprova lá atrás, ele dá a execução, né? Ele cumpre a lei. Esse projeto não se reativa mais. Aquele projeto foi julgado, aquela lei
que era o artigo 59A da Lei 950497, que é a Lei das Eleições. Ele foi julgado inconstitucional. Ele não, pelos motivos... não repristina. O termo jurídico para isso não é impossibilidade de repristinar. O ministro, para você ter uma ideia, lá é um festival de bizarrices, todo o acórdão. O acórdão tem mais de 100 páginas, salvo engano. Mas tem muitas páginas. E o ministro Lewandowski, ele fala assim uma hora, eu estava lá na frente dele, ele diz assim, meu neto gosta muito desses joguinhos. Aí ele diz assim, essa urna pode cair de 5 andares. Esses são os argumentos a favor da urna. 3 ou 5 andares. Porque o voto coisa assim, se você... Leia esse acordo para vocês terem uma ideia das razões. De joguinhos eletrônicos. Eu tava lá, gente, eu vi, tá escrito no Mas acordo. uma das coisas que eu sempre, às vezes, converso com o Marco quando a gente vai trazer algum convidado, é que quando o convidado tá vindo, a gente tá, querendo ou não, disseminando uma informação. Então eu falo, a gente tem que filtrar bem, porque você não pode trazer um cara sem base. Aí a gente conversando, são procuradores, tal, justiça. Não, são pessoas que lidam com isso. E eu nunca vou ser convencido por um advogado de que eletronicamente aquele negócio funciona, porque o advogado lida com leis, ele lida com software, com hardware. Sim. Quer dizer, agora vem um senhor que já até aposentou, né, inclusive, o Lewandowski, né, e vai falar que... Não é a explicação. Ele te usou como base o Neto, cara. Eu preciso da explicação de um cara do ITA, de um cara, sei lá, da USP, um engenheiro eletrônico, falou, aí eu... Você precisa ver o trabalho que o professor Rocha, do Instituto Voto Legal, que é um engenheiro do ITA, fez para o partido PL, contratado pelo PL, onde ele demonstra a fragilidade absoluta dos documentos eletrônicos do Serviço Eleitoral. Falar em perícia, na ação nessa 5889, a Associação dos Peritos da Polícia Federal essa é boa. Chegou e disse que não era confiável, em outras palavras. O presidente da Associação dos Peritos da Polícia Federal. É o nível máximo, de certa forma, do mandou país. Um advogado dentro do STF dizer é conveniente que vocês imprimam o voto. Vejam o julgamento, tem a fala do advogado. Se você assistir, deve estar na internet ainda. Tá, eu tô fazendo bagunça aqui. 5889. Se você assistir, é que eu fiquei animado com isso. Foi muito boa lembrança. Se você assistir a audiência, quando o advogado dos peritos da Polícia Federal começa a falar isso, eles só faltam rasgar a beca. A beca. Assiste. Dia você tira um tempo e assiste pra ver mas deveria ser raiva que eles sentem do advogado. Seria de alívio. Nossa, ainda bem, já que o técnico tá falando, vamos obedecer. Né? Eu acho que a premissa. Eu acho que é o fundamento da premissa, cara, porque quando você fala da possibilidade de ter mais transparência, dar mais publicidade, é você que tá errado, cara. Eles falam que o melhor detergente é a luz do sol, né? Quer dizer, a gente precisa realmente que essas células apareçam na luz do sol. Pessoal, a gente poderia rodar esse programa muito mais tempo aí. Mesmo. Ainda mais a gente que gosta desse assunto. A gente já gosta muito. Mas ficou apertado o tempo e, a gente gostaria de agradecer e finalizar dizendo o que a sociedade, o que nós, né, podemos fazer para auxiliar nesse processo aí. Eu recomendo ler o livro Sereis como Deuses. É a frase de Lúcifer a Adão e Eva no Éden, né? O título é Sereis como Deuses, o STF e a subversão da justiça. No capítulo 4 do livro eu explico essa tese mais longamente. Recomendo a leitura do PL 943/2022, que eu escrevi para ser um projeto de lei de iniciativa popular. Como eu não tive o apoio necessário, entreguei o projeto para um deputado federal por indicação do grupo que me apoiava e ele está protocolado. Você vai no Google, digita lá PL 943/2022, inteiro teor. Você vai cair num PDF do projeto. Sim. Entenda as premissas que estão lá. O relatório do Felipe Barros também é bom. Sim, o relatório do Felipe Barros na comissão especial da PEC 135. Você sabe por que o Barroso foi fazer política dentro da Câmara? Não foi por causa da PEC 135. Porque regimentalmente a PEC iria para o plenário no texto original. Sabe por que ele foi? Porque o Felipe Barros, nós ficamos bastante tempo perturbando o Felipe Barros lá no gabinete dele, na Câmara. Ajudamos a construir um pouco a ideia. No substitutivo do Felipe Barros, havia a proposição, substituindo o texto original da PEC, de que se fizesse a contagem pública dos votos na própria sessão eleitoral. Aí o Barroso corre para dentro da Câmara, conversa com os caciques de partido, muda os componentes da comissão especial,
e a comissão rejeita a proposta substitutiva do Felipe Barros. Ele é melhor que o Lula para negociar. Mas ela é muito boa. Entenda, a visita do Barroso não foi por causa do texto original da PEC. Foi por causa do substitutivo do Felipe Barros, que traria a contagem pública dos votos. E isso é um procedimento convencional? Tipo, o ministro do Supremo ir falar com o parlamento? Ele disse que foi convidado. Justiça politizada, não. É mais ou menos como o Marcola visitar o juiz da ação penal. Tomar uma assim, antes. não é muito ético, não. É, porque eu fico imaginando, quer dizer, a função mas ele dele disse seria... que foi convidado. Recentemente o STF decidiu que as esposas dos ministros podem apresentar ações no STF, sendo elas advogadas, e essas ações serem julgadas por eles. Vocês sabem disso, né? Teria isonomia mesmo assim? No caso, não haveria suspeição do ministro. O Código de Processo Civil diz que o juiz não pode julgar uma ação onde ele tenha amizade íntima com a parte ou com o advogado. Eu suponho que eles não tenham amizade íntima com as esposas. Cara, que nível nós chegamos, louco. Hein? Bom, é isso? Infelizmente né? Porque pergunta não falta, né? Mas o papo foi muito produtivo. Eu acho que a ideia é realmente provocar as pessoas a realmente pensarem em todo o processo. É o direito de cada eleitor. Sim, nós não somos os únicos eleitores desse país. Sem dúvida. Não é possível, né? Agora pensem o fato em abstrato. Parem de pensar pelo caminho da ferramenta. Quando você entender que numa democracia o voto tem que ser contado publicamente, aí você vai olhar para o lado e ver as ferramentas possíveis. Você primeiro precisa entender o trabalho a ser feito. E aí você escolhe a ferramenta. Pode ser a cédula impressa, pode ser a cédula escrita, pode ser a urna de terceira geração, pode ser um chinelo havaiano, eu vou lá e escrevo o nome do candidato. A questão é que o voto tem que ser contado publicamente. Porque aí, olha, se o voto tivesse sido contado publicamente, ninguém ficaria com essa dúvida. É porque não tem o que discutir. E aí a gente iria para as escolas para ver o que está acontecendo com essa população. Uma coisa que eu não disse aqui. Vocês devem pensar que o voto é secreto, né? Uhum. Porque está escrito na Constituição. O Tiririca escreveu lá, voto secreto. Não é o voto que é secreto, é o ato de votar. O voto não é secreto, o voto é público. Se o voto fosse secreto, ele não seria contado. Como é que você conta uma informação secreta? Perfeito. Eu digo para você, soma esses números aqui, te passo um envelope fechado. Eu digo, não pode abrir o envelope, porque os números são secretos. Como é que você conta? O voto não é secreto. É o ato de votar, e isso é interpretação teleológica. O voto não é direto, porque o adjetivo direto, ele predica uma relação. Não posso dizer que esse copo é direto. Nada é direto em si mesmo. Direto é uma relação, de A para B, de B para A. É o exercício de votar que é direto, no sentido de você, votante, ser a causa suficiente do seu voto. Isso implica em domínio sobre o resultado. Perfeito, cara. É uma aula. Pessoal, então é isso. A gente fica por aqui. Agradecer demais, mandar uma salve também pro pessoal do Grupo de Conservadores Patriotas aqui de Três Lagoas, né? Que também auxiliaram aí, colaboraram com a vinda do Felipe, da Dr. Felipe, da Miriam Ximenes, né? Pra estar com a gente aqui. E pra nós aqui foi muito instrutivo, né? É um tema que a gente gosta, né? Então é um assunto que acaba só agregando, né? No final das contas, né? Agregando e agregando muito. E a ideia de ser algo que, querendo ou não, a gente tem exposição, uma capacidade de alcance independente de determinados meios de comunicação, quer dizer, você pode chegar em lugares que as pessoas realmente vão se sentir provocadas e falam, pô, realmente aqui tem algo que não fecha, né? Ou então que pelo menos precisaria ter uma organização, uma clareza maior, né? Eu já fiquei falando sobre esse tema 5 horas, porque implica em linguística, etimologia, metafísica, hermenêutica jurídica. É um conjunto, porque você precisa desmontar várias camadas de mentiras. Preciso muito tempo. Hoje à noite nós vamos ter um encontro aqui, eu espero lá ter um espaço maior para poder construir uma linha mais didática a respeito. Mas obrigado pelo espaço. Gente que agradece mais uma vez. Pessoal, então é isso. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Tamo junto. Valeu.